em nome de Jesus. Senhor Deus, toma a tua filha nas tuas mãos. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida dela, a família, a casa, meu Deus, o esposo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, livra da retaliação, Pai, mas usa ela nessa noite de uma maneira poderosa, a qual o Senhor não tem usado ainda na terra, em nome de Jesus. Amém? Cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que os irmãos abrissem a Bíblia. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Culto de Santa Ceia. O Senhor me deu essa mensagem de hoje. Amém? Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntardes na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-se-vos-ei. Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém? Somente Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, que está a tua palavra, Pai, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida, peço perdão dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo, Pai. Pai, eu lhe peço e lhe clamo que eu venha diminuir na tua presença e o Senhor venha crescer sobre mim, Pai. Em nome de Jesus, nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Repreenda todo roubador de mensagem, Pai. Que a palavra seja ministrada aqui esta noite, Pai. Ela venha dar frutos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu lhe peço e lhe clamo, Pai, que cada vida, cada tempo, que eles não venham sair da mesma forma, mas que venham sair transformados pela tua palavra e pela tua presença. Amém? Podem se sentar. Na palavra de hoje, né? Santa Ceia. Hoje nós nos juntamos, não foi, né? Para cada um comer por si, mas nós juntamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. E na palavra nos diz que até importa que haja heresia entre nós, para que os sinceros eles se manifestem. Precisa ter heresia para mostrar, né? Os que são sinceros se manifestarem no meio de nós. Mas gostaria de te perguntar hoje o que representa a ceia para você. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia do Senhor. Ou para que você veio aqui hoje? Para cear. Muitos até, né, ainda não batizados, veio aqui neste culto de Santa Ceia. Para que o Senhor venha falar com você.
e te mostrar que é necessário que você venha participar do corpo e do sangue de Cristo. Santa Ceia, ela representa uma união. Ela nos lembra, né, a aliança que foi feita pelo sacrifício de Jesus na cruz, no momento, né, ali que ele morreu. Então representa ali o corpo dele, rasgado por mim e por você. O corpo dele moído, aonde nós como corpo também da igreja, né, de Jesus, porque nos fala a palavra que nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos refletir sobre este momento a qual o Senhor se entregou por mim e por você, a qual Ele se deu por nós. O pão e o vinho, ele representa o corpo e o sangue de Cristo dele. Aleluia, Deus! Para a remissão dos pecados. Glória a Deus! O próprio Cristo que te alimenta. Aleluia! O vinho derramado ali como sangue para remissão, para arrependimento dos seus pecados, para que você possa ser limpo. A aliança do Senhor é o selo da aliança de Deus com nós cristãos, que enviou o seu Filho único. É a forma de aliança ali para nos unir a Ele. Cristo, como alimento espiritual, Ele se oferece por nós, para que nós, como seguidores dele, possamos participar deste corpo. Então, participar da ceia de Cristo significa o quê? Participar da vida de Cristo, participar do amor gratuito do Senhor. É a possibilidade de nós sermos limpos, lavados, trazer uma renovação espiritual, como eu falei no início, né, sobre a nossa vida. Força para aqueles que querem mudança e não têm força para poder caminhar. Aleluia. A única coisa que te impede de participar da ceia do Senhor é o pecado não confessado. Se você não confessou ao Senhor, isso te impede. Mas a partir do momento que você confessa ao Senhor e abandona o pecado, você está limpo e apto a tomar a Santa Ceia. Em 1 João 1, 9 e 10 nos fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia, e Deus! nos purificar de toda imundícia. E se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se eu disser que eu não tenho pecado, eu vou tomar Santa Ceia hoje porque eu não tenho pecado. Não, você tem, você é pecador. Você precisa reconhecer isso com humildade, porque Ele é fiel e justo para te purificar. Então, a partir do momento que você pede perdão, que você ali se limpa no Senhor, Ele te purifica e você se torna apto a tomar a Santa Ceia. Jesus, quando ministrou a ceia com os seus discípulos, Ele não mandou Judas sair e não ceiar, mesmo sabendo que ele era o traidor. Ele poderia ter falado, não, ele é traidor, ele não pode tomar a Santa Ceia. Ele é desonesto. Mas ele não falou isso porque Santa Ceia é participar do corpo de Cristo. É estar em comunhão ali. Mateus 26, a partir do 26, nos fala aqui que, ó, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis este fruto da vida até que aquele dia venha que bebam novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ali ele sabia, mas ele não falou sai, ele deu aos seus discípulos. É uma parte da Bíblia que fala ali que Jesus, ele molha o pão e ele dá a Judas, que aquele que eu molhar o pão é aquele que vai me trair, que eu der. Mas ele não deixou que Judas ficasse de lado. Ali Judas, ele tinha o direito ali de também se remir, mas precisava ser cumprida a palavra. Judas precisava ali cumprir aquilo que foi, né,
dito e predestinado para que acontecesse com Jesus. Tanto que na palavra nos diz que depois que ele pega ali, o diabo Satanás, ele se apodera dele naquele momento para ele trair Jesus. Então hoje eu te digo, você que está aqui, que foi batizado, porque o batismo, muita gente fala, né, precisa para poder, né, cear. Sabe por que o batismo precisa para cear? Que o batismo é a confirmação que você crê em Deus. É a confirmação que você crê que Jesus veio por você. Em Atos, quando Filipe ali, ele é levado para pregar para o eunuco, o eunuco ouviu a palavra do Senhor e ele disse: eis aqui a água, né? O que impede de eu ser batizado? Aleluia. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é Atos 8, a partir do 26. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela tem que trazer o desejo de quê? De nos limpar, de nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, o quê? Quando Nicodemos ali pergunta, né, como pode ali um homem nascer de novo? E ele fala, né, que se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não temos parte com o Senhor. Nós não vamos ver a glória do Senhor. Então eu preciso do batismo. Eu preciso cumprir para que eu venha ter parte com o Senhor. Então em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, nos fala: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: e foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que me diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé da água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito que se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então quando ele ouviu falar sobre isso, e morreu por ele, e se entregou como ovelha muda em nosso lugar, ele sentiu ali o arrependimento e o desejo de ser batizado. Então a palavra ministrada, ela tem que trazer esse desejo em nós, de sermos lavados, de nascermos de novo em Cristo. Aleluia, Deus! Participar do corpo e do sangue de Cristo. E isso o Senhor nos mostra hoje, para que possamos refletir ali de que nós precisamos nascer de novo, precisamos participar do corpo e do sangue, para que nós possamos estar junto com o Pai, para que nós possamos ali, né, estar ceando um com o outro. Foi na noite que ele foi traído que ele tomou o pão e o cálice ali, para poder mostrar essa nova aliança, mostrando que mesmo com tudo, ele perdoava Judas, ele perdoava todos aqueles que crucificaram. Por quê? Porque ali era necessário ele morrer por mim e por você. Porque se ele não tivesse morrido, ele não tivesse sido levado, nós não teríamos essa chance de nascer de novo e de viver eternamente com o Senhor. No Antigo Testamento nos mostra que a Páscoa era comemorada para lembrar o povo da libertação da escravidão. E hoje, a Santa Ceia nos lembra
de que o Senhor nos fez uma aliança, a qual nos liberta da escravidão do pecado, Aleluia! a qual nos lavou, nos remiu, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe a vida eterna. É para lembrar esta aliança, de que o Senhor já te libertou dessa escravidão, de que você não é mais escravo do pecado. Você é pecador sim, mas você não é escravo do pecado, ele não te domina. Porque quando nós nascemos de novo, essa é a mudança que as pessoas têm que ver em nós. Aquilo que praticávamos antes, a gente não pratica mais. Aquilo que fazíamos antes, nós não fazíamos mais. O que define você uma nova criatura em Cristo, o que define você como filho de Deus, o que define que você foi lavado e remido e batizado e nasceu de novo, não são os dons que o Senhor derrama sobre a sua vida, mas é a mudança de caráter que o Senhor traz em nós. Porque não adianta o Senhor derramar dons, mas eu não mudar o meu caráter em Cristo. Eu continuar praticando as velhas obras, eu continuar da mesma forma errante que eu andava antes. Eu continuar fazendo o que eu fazia antes, não. Para que você venha a ser lavado, remido pelo Senhor, nascer de novo, é nascer uma nova pessoa, é nascer um novo em Cristo, com caráter mudado, com caráter de Cristo, com caráter perdoador, que não olha, né, a situação, as circunstâncias, mas olha o que o Senhor faria em seu lugar. E é isso que o Senhor nos chama, para sermos participantes do corpo e do sangue. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha, que nos diz a palavra. Quando você participa, você está anunciando que Ele morreu, mas Ele vai voltar. Ele está vivendo em nós, em mim, em você, porque nós somos o corpo. Nós estamos anunciando até que Ele venha. E nós precisamos participar. Jesus, Ele é o verdadeiro pão da vida. E quando eu nego tomar a Santa Ceia, eu estou negando a Ele. Porque eu não estou aceitando fazer parte do corpo dEle. Por isso a importância de nascermos de novo para sermos participantes. Em João 6, 32, nos diz: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Jesus, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Porque muitos não creram. Muitos não aceitaram. Aleluia. Que Ele era o pão vindo do céu. Ele se entregou, Ele que te dá vida. Através do alimento espiritual da Santa Ceia, Ele te dá vida para te fortalecer. Como que eu vou me fortalecer para vencer as batalhas do dia a dia se eu não participar do corpo de Cristo, não me alimentar com a vida que é Cristo? Se eu não me alimentar, vem as tribulações, as adversidades e vai conseguir me derrubar. Então, como eu disse no início, quando você se examina e você olha para si, você pede perdão, o Senhor, Ele te limpa. Ele te limpa. Porque pecador nós somos, porque na própria palavra diz que aquele que fala que não peca já está pecando. Aleluia. Então eu tenho que reconhecer, me humilhar na presença do Senhor, para que Ele possa me limpar, para que Ele possa me restaurar, e para que eu possa participar do seu corpo, para que eu possa me fortalecer na presença dEle. Para quando vier a adversidade, eu estou alimentada com o pão vivo que veio do céu. Porque a partir do momento que o pão é consagrado para que você venha cear, ele ali se torna o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo para te dar vida. Se nós formos olhar, se nós somos dignos de tomar a Santa Ceia, nós não somos. Quem é apto a tomar a Santa Ceia? Quem daqui é apto, digno de tomar a Santa Ceia? Ninguém. Nenhum de nós somos. Nós não somos dignos de tocar no pão. Nós não somos dignos de estar na presença do Pai.
mas é pela graça dele, pela misericórdia que ele nos dá todo dia. E ele nos torna ali participantes do seu corpo e do seu sangue. Aleluia. E nós precisamos reconhecer a todo momento que nós somos pecadores. Verdade. Todo aquele que crê, todo aquele que reconhece que é pecador, todo aquele que sabe que somente pela misericórdia do Senhor ele é salvo, ele é curado e ele é transformado, ele é apto a tomar a Santa Ceia. Então você hoje que ainda não batizou, você hoje que ainda não toma a Santa Ceia, lembre-se que o Senhor ele te convida, ele te chama a todo momento, para que você venha ser participante, para que você venha comer deste pão que desceu do céu, a qual nos diz no versículo 51, João 6,51, que nos fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Deus da glória. E ali os judeus eles ficavam ali disputando entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne e a comer? Como que ele pode nos dar? Eles não entendiam o que o Senhor te traz a entender, que o pão ali representa a carne dele. E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se nós não comermos, se nós não participarmos, nós não teremos vida. Por isso que o Senhor fala: examina, pois, o homem a si mesmo, e ele coma do pão. Por quê? Porque se eu não participar, eu não tenho ali vida. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Porque não discerniram e acabaram deixando de participar da ceia. Aleluia, Deus. Esqueceram ali de participar do momento único que você tem, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Aleluia. Paulo, quando ele diz sobre comer indignamente, ele está falando sobre nós estarmos com divisão, egoístas, sem reverência e sem temor, e sem compreender o que estamos fazendo. Então Paulo fala sobre isso. Indignamente é quando você não se examina e não olha ali se você está ali com divisão, como egoísta, né? Sem reverência ao Senhor, sem temor no Senhor. Você precisa compreender que discernir o corpo é entender que o pão representado do corpo é o corpo de Cristo, que foi entregue por mim e por você. Então discernir é você entender que este corpo representa o corpo de Cristo, e que você precisa estar em união. Como eu disse numa pregação passada, que nós somos o corpo de Cristo. Não tem como eu fazer mal pro meu braço. Eu vou cortar meu braço, eu vou me machucar? Não vou. Então nós, como o corpo de Cristo, como foi falado pelo Marcos, se há alguma coisa, né, entre nós assim, algo tem que ser perdoado, tem que ser falado para o Senhor, tem que ser confessado, para que o Senhor possa te limpar. Então quando eu como indignamente, é quando eu não me examino, não olho, e no outro dia vou, né, ali, estou com ódio da pessoa, na mesma hora, acabo de tomar, lembro que ali tenho raiva, tenho ódio, não me arrependo, não peço perdão, não me renovo no Senhor, não me limpo. Porque até mesmo para trazer a oferta para o Senhor, você precisa estar ali com o coração limpo. Se você souber que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém, o Senhor não recebe a sua oferta. Quem dirá, né, nós cearmos. Então nós precisamos ali examinar isso, ver se temos algo contra alguém, ver se nós não estamos sendo egoístas, de achar que nós podemos nos virar por nós mesmos, sem temor no Senhor, sem reverência a Ele. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos, como igreja de Cristo, não ter mágoas,
nem egoísmo, nem nada. Por quê? Porque isso tudo pesa. E é isso que a gente tem que estar se limpando todos os dias e fazendo, Aleluia. principalmente no culto de Santa Ceia. Aleluia. Porque o Senhor é amor. Em 1 Coríntios 12, 27, nos fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo e não vamos participar do corpo de Cristo, da ceia de Cristo. Nós precisamos, para nos fortalecer, como eu disse, essa canela nos traz vida. É a palavra que fala: quem não participa não recebe vida. E nós precisamos de vida. E por isso que há fracos e doentes, porque não se fortalecem, porque não querem mudança. Às vezes até fala assim, você fala: ah, você vai na igreja, você batizou. Não, eu ainda estou tentando mudar. Não, você não precisa tentar mudar, você toma escolha, igual o eunuco. Ali ele ouviu a palavra, ele sentiu o desejo, ele creu. Então o que significa? O batismo é mostrando que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado na terra para morrer por mim e por você. O batismo é isso. E aqui eu creio, é confirmar. Se eu não me batizo, significa que eu não estou crendo. Então, para que, né, que eu estou servindo ao Senhor? Ali eu estou servindo em vão porque eu não creio. Porque a confirmação que eu creio é o batismo. São as ordenanças, é estar na obediência, para que eu possa ali receber o corpo e o sangue de Cristo, para que eu possa receber a vida, para que eu possa ser transformado, curado. E eu não tenho que olhar o outro. Eu não tenho que olhar o outro. Se o outro está tomando, o fulano está ali em pecado, como eu disse, Jesus, ele não julgou Judas. Ele não falou que Judas não poderia tomar. E muitas das vezes nós nos fazemos de juiz. Aqui ele não pode tomar não, porque ele está fazendo isso, isso, isso. Eu não sei da intimidade de ninguém. Cada um vai dar conta por si próprio. Eu não vou responder pelo meu irmão. Eu vou responder se o Senhor mandar eu falar para ele corrigir ele, eu não corrigir. Porque muitas das vezes eu julgo, comento com o outro e o Senhor me manda falar com a própria pessoa para ela se corrigir e eu não falo. Aí eu vou ser condenado por isso. Mas eu não posso julgar, porque da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado. Da mesma forma que eu meço, eu serei medido. Fala em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então eu não tenho que julgar se o outro está vivendo, como ele está vivendo a vida dele, porque eu não sei da intimidade dele com o Pai. Cada um de nós tem a sua intimidade. Cada um de nós tem a sua particularidade com o Pai. Mas a nossa velha natureza, ela grita o tempo todo. O tempo todo. Para que a gente volte ao lamaçal do pecado. E por isso nós precisamos alimentar. Alimentar do corpo de Cristo. Aleluia. Alimentar da palavra que também é de Deus, que te alimenta, porque a palavra é vida, a palavra ela exorta, a palavra ela cuida, a palavra ela é tudo em nossa vida. Na palavra nos diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3. Todos nós pecamos. 3:22. Isto é a justiça de Deus pela fé em que Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Como eu disse, ninguém que está aqui é digno de tomar a Santa Ceia. Aleluia, Deus. Mas nós somos justificados gratuitamente pela graça. Aleluia, Deus. Que há em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo. Então o Senhor, Ele te deu gratuito, dom gratuito, que é a graça, para que você possa ter vida, para que você possa ser transformado, renovado no Senhor.
O que te impede hoje de ser participante? O que te impede hoje de nascer de novo em Cristo Jesus? O que te impede hoje de ceiar com Cristo? A nossa velha natureza, em Romanos 8:7, eu vou ler, né, um pedaço como se fosse na Bíblia atual, na linguagem de hoje, que se diz que é porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Na minha Bíblia fala, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus. E fala, ela nunca se submete à lei de Deus e nunca fará. A nossa natureza, a nossa carne, ela não submete à autoridade de Deus. Ela não obedece a Deus. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós temos que entender que nós estamos ali na carne. Porque a nossa carne não obedece. Mas o nosso espírito, ele sim se submete à autoridade de Deus. Ele sim é obediente ao Senhor. Então por isso que há essa luta dentro de nós, entre a carne e o espírito a todo momento. A sua carne gritando para fazer os desejos da carne, e o seu espírito gritando para obedecer ao Senhor, através do Espírito Santo que nos convence todos os dias dos nossos pecados. Todos os dias o Espírito Santo começa ali dentro de você a arder, que você precisa mudar, que você precisa ser transformado, que o que você está praticando é errado. É Ele, é o Espírito Santo, com o nosso espírito ali gritando para o seu corpo, que você precisa morrer para este mundo verdadeiramente. Que você precisa ser transformado verdadeiramente. Romanos 6:3 nos diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Glória a Deus. Você morreu verdadeiramente quando você foi batizado. Oh, Espírito. A sua carne pecaminosa, ela morreu verdadeiramente quando você nasceu de novo para Cristo. As suas velhas práticas morreram ali? Ou você ainda alimenta o seu velho homem? Ou você ainda está na prática, permitindo que você seja escravo do pecado todos os dias? Deus da glória. O Senhor, Ele te diz hoje: eu quero uma nova vida para você. Eu quero algo novo para você. Esse verdadeiro significado de discernir o corpo, de você entender e discernir o corpo ali, é você saber que Jesus, Ele está representado naquela carne que morreu por mim e por você. E que você não pode estar em dissensão dentro da igreja. Que você precisa estar em união. Não somente dentro da igreja, lá fora também, porque muitos são um dentro da igreja e fora são outros. Então nós temos que viver em união. Nós temos que estar ali um apoiando o outro. Nós precisamos ter essa aliança com o Senhor. Nós não podemos ser egoístas de achar que nós mesmos podemos fazer as coisas. Não, é o Senhor que faz por nós, é o Senhor que é por nós. Nós temos que ter isso na nossa mente. Aleluia, Deus. Nós não podemos ter mágoas em nosso coração.
É difícil perdoar? É. Quem disse que foi fácil? Você acha que foi fácil Jesus virar lá na cruz e falar: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem? Depois de ter levado tantas chibatadas, depois de ser condenado sem motivo. É fácil? Muitas das vezes nós nos achamos injustiçados, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo comigo, e eu não vou aceitar. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra que quando nascemos de novo, este mundo não nos contamina mais. O que fazem conosco não está fazendo a nós, mas sim o nosso Pai que está aí na nossa frente. Então é o nosso Pai que vai pelejar por nós. É o nosso Pai que vai se justificar por nós. É o nosso Pai que vai entrar nessa peleja na sua vida, na sua casa, na sua família. Não pense duas vezes em nascer de novo, mas queira verdadeiramente este nascer de novo, da água e do Espírito principalmente, de matar verdadeiramente o seu eu, a sua carne pecaminosa, para que você possa ter um encontro com o Senhor, para que você possa participar. Aleluia, Deus! Que se nós não participarmos, nós não teremos vida em Cristo. Você que está doente, enfermo, você não quer ser renovado? Você não quer anunciar a morte de Cristo até que Ele venha? Então hoje se examina. Aleluia. Faça uma autoanálise. Puxe de dentro ali de você o que possa ali te fazer hoje não ser participante. Porque mesmo pegando o corpo e o sangue, se você não estiver limpo ali, você ali não vai ser digno. Você vai tomar indignamente. Então examina mesmo, puxa lá do profundo. Se tem alguém contra você, peça ao Senhor para que venha te perdoar. Peça ao Senhor que venha te lavar, te limpar. Glória a Deus. Porque que fala no 28, lá no versículo que abrimos, 1 Coríntios 11, 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão. Aleluia! Então nós precisamos nos examinar. Marcos nos diz, Marcos 16, que quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Então se eu não creio, que aqui não fala, né? Quem não crê e não for batizado, porque quando eu creio eu sou batizado. Como eu disse, ali o eunuco quando escutou, ele quis ser batizado. Então quando eu creio eu confirmo isso com o meu batismo. Não tem que ficar esperando, eu vou esperar, e se o mundo não te deixar esperar, né, te levar antes. Verdade, Deus. Eu vou esperar isso acontecer. Eu vou esperar ter essa mudança. Eu vou esperar eu abandonar meu vício. Eu vou esperar. Não, você vai morrer ali dentro daquela água, vai nascer de novo. E aí tudo ali o Senhor vai te fortalecer. E você vai abandonar. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Por isso que nós comemos do corpo e do sangue de Cristo, para que nós venhamos nos fortalecer e conseguir vencer conseguir vencer os vícios, conseguir vencer a astuta cilada de Satanás. É dessa forma. Então eu quero te convidar neste momento a você se examinar, para que eu possa passar o microfone aqui para o pastor, para que o pastor possa dar continuidade com a Santa Ceia. Então você possa se examinar neste momento, através deste louvor. Você venha se lavar no Senhor. Você venha se lembrar de tudo aquilo que possa ali te fazer não ser participante. Você que ainda não vai participar neste dia de hoje, que você possa pedir ao Senhor para que venha te fortalecer e te fazer ali se entregar o mais rápido possível, a se renovar o mais rápido possível, a morrer para este mundo o mais rápido possível e nascer de novo. Então fala com o Senhor neste momento. É o momento que o Senhor está te dando para que você venha se examinar. Lembra, antes de tocar no pão e no sangue, no corpo e no sangue de Cristo, no pão e no suco, toca no seu coração aí dentro. Toca no seu íntimo aí dentro de você neste momento.
E começa a falar com o Senhor. Senhor, alguém que eu não consigo perdoar, fala o nome dessa pessoa para o Senhor. É só Ele que está te ouvindo. Fala para Ele o nome dessa pessoa. Fala, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Ou se você acha ali, né, sabe de alguém que tem algo contra você, que alguém falou, fulano tem uma tristeza no coração por causa de algo que você fez, peça ao Senhor para que venha ali.